O petróleo de hoje em dia se chama atenção. Atenção hoje é a moeda mais cara, a moeda mais valiosa da nossa geração. Tá todo mundo disputando, brigando pela tua atenção, pelo seu tempo, em todas as redes sociais. Só que o problema é que essa atenção ela não pode ser vazia. Ela precisa ter algo mais. Não basta você reter a atenção de uma pessoa e não entregar conteúdo. Eu tô falando de que você pode eventualmente despertar a maior moeda que existe nos dias de hoje, simplesmente chamando a atenção das pessoas através da sua fala, através da sua capacidade de persuasão, carisma. Todas essas ferramentas juntas, essas habilidades juntas desenvolvidas em prol de uma pessoa capacitada, elas podem abrir inúmeras portas. Eu estou falando de mercado de trabalho, quando você eventualmente vai participar de uma entrevista de emprego, possibilidade de vendas, a questão de ser promovido no seu ambiente de trabalho. Quando você precisa, por exemplo, de uma promoção com o seu chefe, você precisa persuadi-lo, você precisa convencê-lo de que essa promoção ela é merecida, e não apenas porque você quer. Quando você está num encontro com uma pessoa, por exemplo, você precisa convencer ele ou ela de que você pode ou deve ser o parceiro ideal para aquela pessoa. Todas as nossas relações humanas, elas são pautadas na persuasão, na confiança, na argumentação. As pessoas elas precisam sentir confiança em você, no que você fala, no que você vende, no que você oferece. E quando eu falo vender e oferecer, não precisa ser necessariamente um produto ou um serviço. Pode ser a tua própria imagem. Como eu falei, por exemplo, no caso de um encontro, você está vendendo a própria imagem. Você está tentando demonstrar para outra pessoa que você é o parceiro ou parceira ideal para ela. E nós fazemos isso o dia inteiro. Como eu te falei, o petróleo de hoje em dia é a atenção. O problema, ou talvez a solução, é que existem ferramentas ou formas de você desenvolver essas habilidades que fazem com que você consiga prender a atenção de outras pessoas. E não só isso, mas que você consiga desenvolver a sua capacidade de fala, de convencimento e até mesmo técnicas que podem fazer com que você melhore ou aprimore o seu carisma. Sabe quando as pessoas gostam uma das outras, ou porque batem o olho, ou porque a ideia bate, ou porque a personalidade é legal? Isso é uma habilidade que pode ser e merece ser desenvolvida. Como eu acabei de falar para ti, a questão da oratória, saber se comunicar, saber se expressar, seja em público, seja em uma palestra, seja num ambiente profissional, numa videoconferência, vendendo um serviço ou um produto na internet, ou dentro de um consultório ou de um escritório, ou dentro de uma empresa, se você é CLTista e você pretende uma promoção ou pretende uma vaga de emprego. Todas essas situações demandam oratória, demandam capacidade de comunicação, persuasão e sim, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de carisma, de desenvolver essas habilidades. Tudo isso junto, somado, fazem com que você tenha mais facilidade na hora de abrir essas determinadas portas. Vamos pensar no médico que precisa convencer o seu paciente de que o tratamento é o adequado, no dentista, no advogado que precisa passar autoridade, numa manicure que lida com o cliente que ela precisa mostrar que o trabalho dela é mais competente do que o da concorrente, uma pessoa que quer se reinserir no mercado de trabalho, que está entregando currículo e vai fazer uma entrevista. Todas essas pessoas podem e devem fazer uso dessas habilidades. Todas essas habilidades, elas demandam prática, elas demandam exercício. Se você é uma daquelas pessoas que acredita que, se eu assistir um vídeo do Rubem, ou do fulano, ou do ciclano, eu vou aprender tudo o que eu preciso e não preciso mais exercitar nem fazer nada, isso não é para você. Eu já falo aqui, né? Talvez esse conteúdo, esse vídeo, esse ensinamento que eu estou tentando transmitir não seja para você. Porque todas essas habilidades, essas técnicas, elas demandam prática, exercício. Você precisa, de fato, desenvolvê-las. Agora, se você acredita que uma boa comunicação, persuasão, não faz diferença na vida de ninguém, então provavelmente esse vídeo não é para você. Você pode desligar ele agora, você pode simplesmente procurar um outro conteúdo na internet, porque realmente não é para você. Agora, se você acredita que aprimorando essas habilidades, as portas podem se abrir, tanto no seu universo profissional, social, íntimo, amoroso, de fato, a gente acaba de abrir um leque de possibilidades onde você pode sim se desenvolver e pode fazer um bom uso de todas essas habilidades. Ganhar mais da sua empresa, a ponto de conseguir conversar com aquela pessoa que você sempre gostou
mas nunca teve a coragem de chegar e de conversar. A capacidade, por exemplo, de se destacar no teu nicho, no teu ramo de negócio. Todas essas habilidades juntas e somadas, elas vão te dar condições para isso. A menos, é claro, que você acredite que não exista necessidade de prática, de exercício, ou se você acredita que tudo isso que eu estou falando é baboseira e não faz diferença nenhuma. Via de regra, todas as pessoas que conseguem desenvolver essa capacidade, elas vão estar em cargos de destaque, nas suas profissões, nos seus trabalhos, nos seus círculos sociais. Pensa em um chefe, na diferença de um chefe e de um líder. Um líder, ele gerencia uma equipe, ele dá exemplo, ele conversa com a equipe. Via de regra, você gosta dessa pessoa. Agora imagine um chefe, ele só chega e fala, ó, faz isso, faz aquilo. Normalmente as pessoas, quando ele vira as costas, as pessoas ficam falando mal, elas não gostam dessa pessoa. Essa diferença, ela está na forma como a pessoa se posiciona, na forma como ela fala, na forma como ela desenvolve o carisma dela diante das outras pessoas. E principalmente na forma como ela consegue persuadir as demais a desenvolver um determinado trabalho, uma determinada atividade em prol da empresa, do negócio, né, ou do projeto que está todo mundo abraçado. E aqui, o nosso método, eu estou falando, ele foi desenvolvido justamente para fazer com que você tenha acesso a todas essas habilidades que precisam, devem ou merecem ser desenvolvidas. Se você não me conhece, eu sou o Ruben. Toda a minha jornada até aqui, ela me trouxe a experiência necessária para te ajudar a desenvolver todas essas habilidades, independentemente de qual estágio você esteja. É lógico que tem pessoas que estão num estágio menos avançado, onde a timidez, a insegurança ainda são barreiras, e tem outras pessoas que elas querem apenas desenvolver as suas habilidades com a técnica correta. Todas essas pessoas, elas vão fazer um bom proveito das informações, da carga teórica e da carga prática que eu preparei para todo mundo. Tem aquele velho ditado que fala que mas falar é dom, falar bem é dom. Isso é uma grande mentira. Falar bem exige técnica, exige desenvolvimento, existe o aprimoramento de certas habilidades. E todas essas situações me levaram a desenvolver uma forma de desenvolver essas habilidades, as quais elas pudessem ser replicadas, onde eu consiga ensinar isso para você, para fulano, ciclano, beltrano, enfim. Tudo isso encapsulado de uma forma que fica muito mais prático para que você consiga compreender e aplicar isso desde já, no exato momento em que você aplicar a primeira prática, o primeiro exercício prático, você já começa a sentir diferença na forma como você trabalha essas lacunas. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalhava comigo, ela já trabalhou comigo numa empresa, não interessa, né, qual é a empresa, enfim, mas era uma pessoa totalmente capaz, era uma pessoa muito inteligente, capaz, ela chegava a corrigir o meu trabalho. Eu não estou dizendo que isso é um cargo de mérito ou demérito pelo fato de que corrigir o meu trabalho, não é isso. E essa pessoa, ela era muito tímida. Isso fazia com que portas para o crescimento e desenvolvimento dela fossem por muitas vezes fechadas. Não porque ela não tivesse a capacidade, mas porque ela não tinha a capacidade, não técnica, mas a capacidade de se posicionar como alguém que dominava o conteúdo. E ao ficar pensando nessa cena, nessa situação, foi que eu comecei a juntar todos os problemas que eu presenciei, que eu vivenciei, tanto comigo como com outras pessoas, para encapsular o Tô Falando e entregar esse projeto, entregar esse conjunto de aulas, técnicas e práticas para que você consiga ser beneficiado e para que você não passe por situações como essa. Eu posso contar uma outra história aqui rapidinho, onde eu trabalhava num escritório e na segunda semana de escritório eu fui mandado embora. Puxa vida, eu tinha acabado de começar, eu tinha saído de um outro escritório, fui para esse com a perspectiva de começar um novo desafio, uma nova jornada, eu ia receber mais. Era um escritório, nossa, era dos sonhos, assim, realmente era um emprego que eu queria. Na segunda semana eu fui mandado embora. Eu acredito que isso aconteceu porque eu me posicionei de uma forma equivocada dentro daquele escritório. Nos primeiros dias de trabalho, eu já me mostrei uma pessoa que queria fechar contratos, eu queria trazer clientes para dentro daquele escritório. Isso acabou gerando um certo ar de medo, de temor por parte dos meus colegas, onde eles tinham medo, aqueles que estavam lá mais tempo, de perder espaço, de perder autoridade, confiança perante a chefia ou os líderes do escritório, por chegar alguém um pouco mais agressivo nesse sentido. E a falha não foi deles, eu compreendo, a falha foi minha.
de ter me posicionado de uma forma talvez muito agressiva para isso. E tudo isso gera aprendizado, tanto na forma da gente se portar, como na forma de se comunicar, na forma de gerenciar tudo isso. Todas essas questões elas foram pensadas e encapsuladas para que você não precise passar por nenhuma situação similar a essa. E agora que você conhece um pouquinho mais sobre o Ruben, sobre como o Tô Falando foi criado, desenvolvido, o porquê ele foi desenvolvido, eu quero te apresentar um pouco mais sobre o método. Como o Tô Falando ele é capaz de te ajudar, de que forma, qual é o conteúdo. Eu queria falar, por exemplo, sobre um grande mito. Você deve imaginar que falar gíria ou falar palavrão, por exemplo, é inadmissível num estudo sobre capacidade de oratória, capacidade de comunicação. E na verdade não. Você lembra do Chorão, o cantor da banda Charlie Brown Jr.? Ele conquistou uma base fiel, uma legião de fãs no Brasil. Pessoas que até hoje, eu sou suspeito para falar porque eu gosto da banda, mas até hoje pessoas ficam revoltadas se você falar mal dele ou da banda Charlie Brown Jr. em algum ambiente. E ele falava palavrão, ele falava besteira, ele tinha gíria, ele tinha dialeto, ele tinha todo aquele jeito dele despojado e autêntico de ser. Só que a grande sacada aqui tem a ver com a autenticidade. A verdade que havia no Chorão fez com que os fãs se comunicassem com ele de uma forma tão íntima que virou quase uma família. Essa capacidade de gerar conexão, ela decorre da autenticidade de como ele se comunicava com o público. E você percebe que o Chorão falava palavrão, andava de skate, tinha tatuagem, ele era todo desconstruído para os padrões de uma sociedade que a gente está falando de oratória, de falar bonito e tudo isso. Isso acontece porque a base da oratória ela está na capacidade de você, antes de mais nada, entender para qual público você está falando. Qual é o teu público destino? Com quem você quer se comunicar? E cada público vai ter uma linguagem específica, um modo de expressão, um modo de linguagem, uma capacidade linguística específica um do outro. Ou seja, se você for falar para tua roda de amigos, é lógico que você não vai ficar falando, olha, veja bem, hoje eu fiz um curso que ensinava... Não, você vai usar gíria, você vai usar dialeto. Isso faz parte. E eu quero que você compreenda que identificar o público para quem você fala é parte fundamental em qualquer curso, em qualquer trabalho, exercício de desenvolvimento de fala, de oratória. Porque senão você vai utilizar a linguagem errada para o público errado para vender uma ideia errada e tudo isso vai virar uma grande torre de Babel. E talvez, ao invés de você gerar conexão, como foi o caso do Chorão, Charlie Brown e fãs, você vai gerar um mar de putz, que cara mala ou que pessoa chata. Isso, por exemplo, é um dos pontos que é abordado no nosso método, não estou falando. E tudo isso somado, além da questão de identificar o público, a gente trabalha questões como ter uma presença magnética, onde gera um senso de pertencimento, as pessoas gostarem da forma como você se porta, da forma como você fala, os seus traços de personalidade. O desenvolvimento, através do nosso método Código da Voz, que é a capacidade de se expressar em público, perdendo timidez, insegurança. Muitas pessoas, por exemplo, elas acham que elas não conseguem se expressar em público em razão da timidez ou de vergonha. Mas muitas vezes não é timidez, às vezes é insegurança, é desconhecimento sobre um assunto, é falta de prática. E tudo isso é desenvolvido. E no método Tô Falando, todo o desenvolvimento dessas habilidades é pensado para que você consiga, desde o primeiro dia de aula ou desde a primeira aula, já começar a colocar em prática algumas habilidades, alguns traços de personalidade, de habilidades, de técnicas que vão te ajudar no desenvolvimento de toda uma questão envolvendo voz, fala, persuasão, tudo isso. Imagine o teu influenciador digital preferido. Se você gosta de alguém no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, enfim, todos eles têm uma capacidade única de comunicação que faz com que desperte seu interesse ou intenção. Essa atenção ela é despertada porque gerou conexão. E isso pode ser desenvolvido. Pode ser você do outro lado tentando conquistar o seu cargo, o seu cliente, a sua cota de vendas no mês, ou simplesmente desenvolvendo a habilidade de palestrar, de falar em público, sem esbarrar nos medos antigos e convencionais que fazem com que tantas pessoas deixem de brilhar, deixem de ser quem elas são por medo, por vergonha, por timidez. E se você quiser aprofundar tudo isso que eu te falei,
como, por exemplo, a questão de uma presença magnética, a persuasão, a capacidade de, eu chamo do quem convence e ganha mais. Se você tem curiosidade ou a intenção de aprimorar isso dentro de você, eu tenho certeza que o método Tô Falando pode te ajudar, e o método Tô Falando é a escolha correta, porque tudo isso foi trabalhado de uma forma até lógica, onde a gente pensa primeiro na questão da presença magnética, depois na questão do controle da voz, né, a questão da postura matadora, né, uma linguagem corporal adequada. Todos esses módulos, todas essas ferramentas foram pensadas de uma maneira que isso possa te ajudar e possa resolver o teu problema de uma vez por todas. E você deve estar se perguntando o porquê que o curso do Ruben, né, eu Tô Falando, ele se destaca em detrimento dos demais. E a questão é muito simples. A questão é que tudo isso foi feito de uma forma onde, se você procurar no mercado, os cursos convencionais de oratória, elas se restringem a falar só sobre a capacidade de falar em público, a perda de timidez, o que de fato é relevante, mas não é só sobre isso. Nós precisamos saber identificar qual é o público para qual nós falamos, nós precisamos desenvolver a capacidade de ter uma presença benquista no local onde nós vamos exercer o nosso poder de fala, a questão da persuasão, da argumentação, e todas essas técnicas e habilidades, elas foram colocadas juntas, encapsuladas de uma forma onde qualquer pessoa consegue desenvolver essas habilidades e aprender essas habilidades de forma muito, muito tranquila. Então, quando você compara esses métodos no mercado, fica muito nítido o nosso diferencial, que é justamente encapsular todo esse universo dentro de um único curso que provavelmente os demais do mercado eles devem fazer de forma esparsa, para que você vá comprando cada vez um ou outro de forma separada. E além desses diferenciais que eu acabei de comentar para ti, também existe a possibilidade da gente conversar por videochamada, de uma forma ao vivo, para a questão de tirar dúvida, conversar sobre discursos de grande imponência da humanidade, como o caso de Churchill, John Kennedy, Martin Luther King. Essa questão da proximidade que nós vamos ter também é um grande diferencial. Faz parte de um programa de aperfeiçoamento e desenvolvimento personalizado para você, que eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial. Todas as nossas aulas, por exemplo, do método de oratória, elas possuem exercícios práticos para que você já consiga desenvolver tanto a questão de técnica vocal, aquecimento vocal, tudo isso também é englobado de uma forma que não fique só essa questão monótona, só de eu falando e você escutando. Então tudo isso faz parte de um grande conteúdo que junto vai fazer toda a diferença para você, eu tenho certeza absoluta. Além de tudo isso que eu já te falei, de todas essas questões dos módulos, nós temos aqui a questão de alguns módulos, de alguns temas que seriam eventualmente vendidos em separado. Nós optamos por colocar nesse curso de forma a completá-lo. Isso não vai ficar disponível para sempre, tá? E estou sendo muito honesto contigo nesse sentido. Mas, por exemplo, a questão da nossa escrita persuasiva, o nosso método Lente Amiga, onde a gente tem um módulo voltado só para a capacidade de conversar com câmera, com celular, gravar vídeos, seja de forma voltada para negócio, entretenimento. Tudo isso faz parte de um conjunto, acesso à nossa comunidade, acesso às lives, acesso a tudo isso que eu acabei de falar para ti, faz parte de um combo que lá no futuro, alguns desses módulos eles vão fazer parte de um módulo bônus, né, voltado mais para vendas, enfim, mas que nesse momento já fazem parte do curso que eu estou te propondo agora. Além disso, você deve estar se perguntando, tá, mas eu fui lá, comprei, investi e não gostei, como é que funciona? Não tem problema. Sabe aqueles 7 dias que todo mundo fala que você tem garantia? Pois é, eu vou te dar 30 dias de garantia, logo de início. 3 vezes, 4 vezes mais do que os cursos habituais. Por quê? Porque eu confio tanto no taco do conteúdo que eu estou te ensinando, eu confio tanto no método do eu estou falando, que para mim não faz sentido oferecer só 7 dias. Mas essa é uma prova de quanto eu confio na capacidade, do quanto eu confio na entrega do conteúdo e na capacidade que esse conteúdo tem de mudar a tua vida, de mudar a forma como você se comunica, persuade. E se tudo isso para você fez sentido, eu quero te convidar a apertar esse botão verde aqui embaixo. Eu não sei em que data você está assistindo esse vídeo, mas muito provavelmente essa oferta ela deve estar muito vantajosa. Eu acredito que ela deve estar abaixo aí de R$3 por dia, R$2 por dia. Realmente eu acredito que agora é o momento para você
dar essa oportunidade para si mesmo, desenvolver essa habilidade e perceber como o mundo ao teu redor vai mudar a partir do momento em que você aceitar transformar e desenvolver essas habilidades também. Então, eu te vejo no primeiro módulo te dando as boas-vindas lá no curso, tá bom? Até lá!